Miguel acordou sobressaltado com o som de portas batendo e vozes elevadas e quando pela casa antiga em Alfama, o bairro histórico de Lisboa onde sua família morava há gerações. Seu pai, um pescador aposentado de temperamento explosivo, irrompeu no quarto segurando o celular de Miguel como se fosse uma arma, o rosto vermelho de raiva ao exibir as mensagens trocadas com João. "Você é uma vergonha para esta família", gritou ele, jogando o aparelho contra a parede, enquanto a mãe chorava no corredor, implorando por explicações que Miguel não conseguia dar sem trair a si mesmo. A expulsão veio rápida como um vendaval atlântico. Aos 25 anos, Miguel, com sua formação em literatura na Universidade de Lisboa e sonhos de escrever romances que capturassem as almas perdidas da cidade, viu-se na rua com apenas uma mochila às costas, o coração acelerado pela mistura de medo e alívio. Ele havia escondido seu amor por João por 2 anos, temendo exatamente isso, o julgamento de uma família católica conservadora, onde o pai via a homossexualidade como uma doença importada dos turistas que invadiam as ruas de verão. Mas agora, livre das paredes que o sufocavam, Miguel caminhou pelas ladeiras íngremes, o sol da manhã iluminando os azulejos azuis das fachadas, enquanto ligava para João, sua voz tremenda ao dizer: "Eles descobriram. Estou na rua." João, 28 anos, um arquiteto bem-sucedido que trabalhava na restauração de edifícios históricos no Chiado, recebeu a ligação no meio de uma reunião. Seu mundo parou. Ele conhecia os riscos, crescer em uma família mais liberal no Porto, mas entendia as camadas de preconceito que ainda permeavam a sociedade portuguesa, mesmo após a legalização do casamento gay em 2010. "Vem para cá agora", disse ele, abandonando o trabalho sem hesitar, correndo para encontrar Miguel em uma praça próxima ao Tejo. Ao vê-lo, João o abraçou forte, ignorando os olhares curiosos dos passantes. "Vamos superar isso juntos", murmurou, mas no fundo, uma dúvida surgiu: seria ele forte o suficiente para enfrentar as consequências que viriam? Os dias seguintes foram um turbilhão de decisões práticas e emocionais. Miguel se instalou temporariamente no apartamento de João, um espaço moderno com vista para o rio, onde o cheiro de café fresco misturava-se ao som distante dos elétricos. Mas a liberdade veio com um preço alto. A mãe ligava chorando, suplicando que ele voltasse e se curasse, enquanto o pai enviava mensagens raivosas, cortando qualquer apoio financeiro. Miguel, que dependia parcialmente da família para pagar as dívidas estudantis, viu-se forçado a procurar emprego urgente. Ele aceitou um trabalho como barista em um café turístico no Bairro Alto, servindo expressos a estrangeiros enquanto sua mente fervilhava com conflitos internos. Era certo desafiar tradições familiares por amor. Ou estava ele sendo egoísta, destruindo o equilíbrio de uma casa que o criara? João, por sua vez, enfrentava suas próprias batalhas. No escritório, rumores começaram a circular após ele mencionar casualmente seu relacionamento em uma conversa. Um colega conservador, influenciado por visões tradicionais, começou a boicotar projetos conjuntos, alegando desconforto. João, sempre confiante, sentiu pela primeira vez o peso da discriminação profissional. "Eu pensei que Lisboa fosse progressista", confidenciou a Miguel uma noite, enquanto jantavam pastéis de nata caseiros. Mas Miguel, com os olhos marejados, respondeu: "É, mas o progresso não apaga as raízes profundas do preconceito. Eu perdi minha família por isso. Você está disposto a perder o seu emprego?" A tensão escalou quando a irmã de Miguel, Ana, de 22 anos, apareceu no apartamento sem aviso. Ela, estudante de Direito e a mais aberta da família, havia descoberto o endereço por meio de amigos em comum. "Pai está furioso, mas eu vim te apoiar", disse ela, abraçando o irmão. No entanto, sua visita trouxe uma revelação dolorosa. A mãe estava sofrendo de depressão, culpando-se pela falha na educação de Miguel. Ana implorou que ele voltasse para uma conversa, mas Miguel recusou, temendo uma armadilha. "Eu não posso fingir mais", disse ele, a voz firme apesar das lágrimas. João observava em silêncio, sentindo o abismo crescer. Apoiar Miguel significava entrar em um conflito familiar que não era seu, mas recuar seria uma traição. Enquanto isso, na universidade, Miguel enfrentava o isolamento social. Amigos de longa data, influenciados por valores conservadores, começaram a se afastar. Um deles, Pedro, confrontou abertamente em uma aula: "Você sabe que isso não é normal aqui, né? Vai arruinar sua reputação." As palavras ecoaram como um soco, forçando Miguel a questionar suas escolhas. Ele passou noites insones, debatendo internamente: o amor por João valia a perda de tudo. João, percebendo a angústia, propôs uma viagem curta para o Algarve, para respirarem. Mas no trem, uma discussão surgiu: "E se eu estiver errado em te arrastar para isso?", perguntou Miguel. João, tocando sua mão, respondeu: "O erro seria não lutar pelo que sentimos." A viagem, no entanto, não trouxe paz. Em uma praia isolada, sob o sol dourado, eles foram abordados por um grupo de locais que, ao notarem sua proximidade, fizeram comentários homofóbicos. João, impulsivo, rebateu, quase levando a uma briga.
Miguel o puxou para longe, o coração disparado. Veja o que isso causa, disse ele, tremendo. De volta a Lisboa, a realidade os atingiu. O pai de Miguel havia espalhado a notícia pela vizinhança, transformando-o em pária. João, solidário, decidiu confrontar sua própria família, revelando o relacionamento em um jantar no Porto. A reação foi mista, a mãe aceitou, mas o pai, um empresário tradicional, expressou desaprovação velada. Pense na sua carreira, disse ele. João voltou abalado, questionando se o amor resistiria às pressões externas. Os meses se arrastaram como um fado melancólico, com Miguel lutando para reconstruir sua vida. No café onde trabalhava, ele ouvia conversas casuais sobre direitos LGBT, mas sentia a hipocrisia. Turistas aplaudiam a Lisboa moderna, enquanto locais sussurravam julgamentos. Uma noite, após um turno exaustivo, Miguel encontrou uma carta anônima na porta do apartamento. Deus não perdoa pecadores como vocês. O pânico o invadiu, e ele confrontou João. Isso está nos destruindo. Talvez devêssemos nos separar. João, chocado, recusou. Não, isso é o que eles querem. Vamos denunciar à polícia. Mas a denúncia revelou a burocracia. Os oficiais, simpáticos mas ineficazes, arquivaram o caso por falta de provas. A pressão familiar de Miguel intensificou-se. Ana, agora mediadora, organizou uma reunião secreta em um parque no Príncipe Real, conhecido por sua comunidade gay-friendly. Lá, a mãe apareceu sozinha, os olhos inchados. Eu te amo, filho, mas o que você faz é contra a nossa fé, disse ela, entregando uma Bíblia marcada em passagens condenatórias. Miguel, dividido, rebateu, minha fé é no amor, não no ódio disfarçado. A conversa terminou em lágrimas, com a mãe partindo sem resolução. João, esperando do outro lado da rua, viu a cena e sentiu culpa, sua presença havia acelerado a ruptura. No trabalho de João, as coisas pioraram. O colega conservador espalhou rumores, levando a uma reunião com o chefe. Sua vida pessoal está afetando a equipe, disse o superior, sugerindo uma pausa em projetos importantes. João, furioso, defendeu-se. Meu relacionamento não interfere no meu talento. Mas o dano estava feito, ele perdeu uma promoção, forçando-o a considerar opções drásticas. Em casa, ele desabafou com Miguel, estou pagando o preço pela nossa escolha. Miguel, sentindo-se responsável, propôs, talvez eu deva voltar e fingir, pelo bem de todos. João, traído pela ideia, explodiu, isso seria uma mentira. Você prefere a aprovação deles ao nosso amor. A discussão escalou para uma briga intensa, revelando fissuras profundas. Miguel, atormentado por culpa, saiu do apartamento e vagou pelas ruas noturnas de Lisboa, passando pelo castelo de São Jorge iluminado. Lá, ele encontrou um antigo amigo, Luís, que havia saído do armário anos antes e agora vivia abertamente. O caminho é doloroso, mas a liberdade vale cada lágrima, disse Luís, compartilhando sua história de rejeição e reconciliação. Inspirado, Miguel voltou para casa, mas encontrou João embalando coisas. Eu preciso de espaço, disse João, os olhos vermelhos. A separação temporária foi um golpe, Miguel sozinho no apartamento vazio, questionando se o amor poderia sobreviver à sociedade. Enquanto isso, a família de Miguel tramava. O pai, influenciado por um padre local, convenceu a mãe a cortar todo contato, alegando que era para o bem dele. Ana, dividida, vazou a informação para Miguel em uma ligação. Eles acham que isolando você, vão-te curar. Furioso, Miguel decidiu confrontar o pai diretamente, marcando um encontro em um café no Rossio. A reunião foi tensa. O pai, com voz grave, disse, você escolheu esse caminho pecaminoso. Volta arrependido ou suma. Miguel, com lágrimas nos olhos, rebateu, meu amor não é pecado. É quem eu sou. O pai saiu batendo a porta, deixando Miguel destruído. João, no Porto com a família, refletia sobre suas escolhas. Sua mãe o incentivou, lute pelo que acredita. Mas o pai pressionava, pense no futuro, em filhos, em herança. João, conflitado, percebeu que sua própria identidade estava em jogo. Ele voltou a Lisboa determinado, mas encontrou Miguel mudado, mais resoluto. Eu não vou voltar atrás, disse Miguel. Eles se reconciliaram, mas a trégua foi curta. Uma traição veio de Pedro, o amigo da universidade, que postou fotos antigas de Miguel e João nas redes sociais, com legendas homofóbicas. O escândalo se espalhou, afetando o emprego de Miguel. Demissões seguiram. O café, temendo backlash de clientes conservadores, dispensou Miguel. Desempregado, ele mergulhou em depressão, questionando, vale a pena? João, solidário, usou contatos para arranjar um freela em design gráfico, mas o stress acumulou. Uma noite, em uma manifestação LGBT no Marquês de Pombal,
eles se juntaram a centenas, sentindo pela primeira vez comunidade. Mas um contra-protesto violento eclodiu, com insultos e empurrões. João protegeu Miguel, levando um soco. No hospital, com curativos, João disse: "Isso é o preço da visibilidade." Miguel, chorando, respondeu: "Mas é um preço alto demais." A visibilidade trouxe aliados inesperados. Após o incidente na manifestação, uma ONG local de direitos LGBT contatou Miguel, oferecendo suporte psicológico e jurídico. Ele aceitou, participando de sessões onde compartilhou sua história, encontrando eco em outras vidas fragmentadas pelo preconceito. "Você não está sozinho", disse a terapeuta, uma mulher de meia-idade com experiência em casos semelhantes. Miguel, aos poucos, reconstruiu sua autoestima, mas o processo revelou camadas de trauma, anos reprimindo sentimentos por medo de rejeição. João, recuperando-se do ferimento, enfrentou repercussões profissionais. Seu chefe, pressionado por clientes conservadores, sugeriu uma transferência para um escritório menor. "É temporário", disse, mas João viu como discriminação velada. Ele debateu renunciar, mas Miguel o dissuadiu: "Não dê a eles essa vitória." Em vez disso, João iniciou uma petição interna por políticas inclusivas, ganhando apoio de colegas progressistas. A luta o fortaleceu, mas custou amizades. O colega conservador o isolou completamente. A família de Miguel, sentindo o vazio, começou a rachar. Ana, revoltada com a rigidez do pai, confrontou-o em casa: "Você prefere perder um filho a aceitar quem ele é?" O pai, teimoso, defendeu: "É pela salvação da alma dele." Mas a mãe, sofrendo em silêncio, começou a questionar. Ela ligou secretamente para Miguel, sussurrando: "Eu sinto sua falta." A conversa foi um vislumbre de esperança, mas terminou com ela pedindo tempo. Miguel, emocionado, compartilhou com João: "Talvez haja uma chance." João, cauteloso, alertou: "Não se iluda. Mudanças verdadeiras demoram." Uma reviravolta veio quando Pedro, o traidor, procurou Miguel pedindo perdão. "Eu estava com medo de ser associado", admitiu em um bar no Cais do Sodré. Miguel, magoado, rebateu: "Seu medo me custou o emprego." Pedro, arrependido, ofereceu ajuda, uma vaga em uma editora onde trabalhava. Miguel aceitou relutante, vendo como oportunidade. No novo trabalho, ele floresceu, editando manuscritos sobre diversidade, mas o passado o assombrava. Rumores no escritório o rotulavam como o gay expulso. João, inspirado, propôs casamento. Em um jantar romântico no Mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés, ele ajoelhou: "Quero oficializar nosso amor, apesar de tudo." Miguel, surpreso, hesitou: "E se isso piorar as coisas com minha família?" João insistiu: "É nossa vida." Eles noivaram, mas a notícia vazou via Ana, que acidentalmente contou à mãe. A reação foi explosiva. O pai proibiu Ana de falar com Miguel, isolando-a também. Ana, furiosa, saiu de casa, indo morar com uma amiga. A divisão familiar culminou em uma confrontação épica. Miguel, João e Ana se uniram para uma intervenção na casa de família. O pai, ao vê-los, trancou a porta, mas a mãe abriu, chorando. "Entre", disse ela. A discussão foi acalorada. O pai acusou João de corromper Miguel, enquanto João defendeu: "Amor não corrompe, preconceito sim." Miguel, no centro, implorou: "Pai, eu sou o mesmo filho." O pai, abalado, saiu da sala, deixando a mãe prometer tentar convencê-lo. Mas o dano era profundo. Ana decidiu cortar laços temporariamente, culpando o pai pela destruição. No meio do caos, Miguel enfrentou uma crise ética. Um autor na editora propôs um livro baseado em sua história, anonimamente. "Pode ajudar outros", disse o editor. Miguel debateu: "Expor a família valia a visibilidade." João apoiou: "É sua verdade." Mas Miguel recusou, priorizando a privacidade. A decisão o libertou, mas custou uma oportunidade de carreira. João, por sua vez, perdeu o emprego após a petição falhar. Desempregado, ele questionou tudo: valeu a pena? Miguel, agora o provedor, respondeu: "Sim, porque estamos juntos." Eles se mudaram para um apartamento menor no Graça, reconstruindo. Mas uma traição final veio. Luís, o amigo, revelou ter sido pago por Pedro para se aproximar, numa tentativa de manipulação. Desiludido, Miguel cortou laços, sentindo a solidão da luta. A reconstrução foi árdua, como restaurar um edifício após o terremoto de 1755. Miguel, no novo emprego, ascendeu rapidamente, tornando-se editor assistente. Seu talento para narrativas emocionais atraiu autores LGBT, dando-lhe propósito. Mas as noites eram assombradas por sonhos de rejeição, forçando a terapia intensiva.
Você pagou um preço alto pela autenticidade, disse a terapeuta. Miguel concordou, mas afirmou: prefiro isso à mentira. João, reinventando-se, abriu um estúdio freelance de arquitetura sustentável. Clientes progressistas o procuraram, mas o estigma persistia, projetos com temas LGBT eram rejeitados por alguns. Ele debateu voltar ao armário profissionalmente, mas Miguel o dissuadiu: isso nos mataria por dentro. Juntos, eles participaram de eventos da comunidade, como o Arraial Pride em Lisboa, encontrando força na união coletiva. Lá, conheceram casais que sobreviveram a piores, inspirando-os. A família de Miguel continuou fragmentada. A mãe, secretamente, visitava o casal, trazendo comida caseira. Estou tentando entender, confessava. Mas o pai permanecia intransigente, sofrendo um infarto menor devido ao estresse. No hospital, ele viu Miguel pela primeira vez em meses. Você veio, murmurou, fraco. Miguel, com João ao lado, respondeu: sempre serei seu filho. O momento plantou uma semente de reconciliação, mas o pai, recuperado, voltou ao silêncio. Ana, agora independente, tornou-se advogada de direitos humanos, defendendo casos LGBT. Ela reconectou com Miguel, culpando o sistema social português por perpetuar divisões. Nossa sociedade finge ser moderna, mas o catolicismo enraizado resiste, disse ela em um jantar familiar improvisado. João concordou, compartilhando suas perdas profissionais. A conversa evoluiu para planos. Ana sugeriu uma ação legal contra a discriminação no trabalho de João. A tensão culminou quando o pai, influenciado pela mãe, ligou para Miguel. Venha sozinho, pediu. No encontro, em um banco à beira-tejo, o pai admitiu: eu errei, mas minha fé me guia. Miguel rebateu: fé deveria unir, não dividir. O pai ofereceu uma trégua: aceito você, mas não ele. Miguel recusou: é tudo ou nada. A rejeição final doeu, mas libertou. Miguel voltou para João, dizendo: escolhi nós. Uma oportunidade surgiu. Um festival literário em Coimbra convidou Miguel para palestrar sobre literatura queer. Nervoso, ele aceitou, com João como apoio. No evento, ele compartilhou sua jornada, recebendo aplausos. Mas um heckler gritou insultos, e quando preconceitos. João interveio, defendendo-o. O incidente viralizou nas redes, trazendo solidariedade, mas também ódio. Miguel debateu se a exposição valia: estamos pagando com nossa paz. João, empoderado, processou o ex-empregador por discriminação, com Ana como advogada. O caso ganhou mídia, expondo falhas no sistema. Vitória parcial veio, indenização, mas sem admissão de culpa. O preço, anonimato perdido, com repórteres os perseguindo. Somos símbolos agora, disse João, exausto. Miguel, refletindo, escreveu um diário: cada decisão tem um custo, mas a inação custa a alma. A mãe, tocada pela publicity, confrontou o pai: perdemos nosso filho por orgulho. Ele, relutante, concordou em uma terapia familiar. A sessão foi brutal, acusações voaram, com o pai admitindo medo de julgamento social. Miguel, vulnerável, chorou: eu só queria amor. João, incluído, defendeu: amor não ameaça ninguém. Progresso lento, o pai prometeu tentar. O clímax veio com o casamento. Em uma cerimônia íntima no Jardim Botânico, sob o sol de outono, Miguel e João trocaram votos, com Ana e a mãe presentes. O pai ausente, mas enviou uma mensagem: desejo felicidade. A união simbolizava vitória, mas o dia foi marcado por protestos distantes de grupos conservadores. Ignorem, disse João, beijando Miguel. A lua de mel no Douro foi pacífica, mas retornaram a realidades, ameaças online aumentaram, forçando-os a mudar de endereço. Miguel publicou seu primeiro livro, uma ficção inspirada em sua vida, recebendo críticas mistas, elogiado por progressistas, condenado por tradicionais. O sucesso trouxe fama, mas isolamento, amigos antigos sumiram. João, com o estúdio crescendo, contratou equipe diversa, promovendo inclusão. Mas uma traição final: um cliente cancelou, citando valores incompatíveis. Desiludido, João questionou: quando isso acaba? A reconciliação familiar progrediu. O pai, após meses de terapia, visitou o casal. Eu estava errado, admitiu, abraçando Miguel. João estendeu a mão: bem-vindo. A mãe chorou de alívio. Mas a aceitação veio com condições implícitas: discrição. Miguel aceitou, priorizando paz. Ana, orgulhosa, disse: vocês mudaram-nos. Anos depois, refletindo, Miguel e João viram as cicatrizes, carreiras alteradas, laços rompidos, mas almas livres. Eles adotaram uma causa, ajudando jovens LGBT em abrigos.
O preço foi alto, mas a recompensa maior, disse Miguel. Foi certo Miguel priorizar seu amor sobre a família tradicional, ou o dever familiar deveria prevalecer em uma sociedade dividida.